Esse programa é um oferecimento da ABF Educação, o parceiro certo para quem deseja se profissionalizar nas melhores práticas do franchising. As cláusulas de um contrato de aluguel não se resumem ao valor e período de locação. Entre essas determinações, existem inúmeras armadilhas que podem acabar com um negócio promissor. O assunto é sério, mas infelizmente a maioria dos locatários nem imaginam que pode ser despejado amanhã e perder todo o investimento feito. Para não serem pegos de surpresa, eu convido franqueados e franqueadores a assistirem o Bastidores do Franchising com o advogado Mário Cerveira. Ele vai trazer informações que eu tenho certeza que você nem imaginava. Mário, obrigado por você estar aqui no Bastidores do Franchising. Prazer estar aqui, Pedro. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um programa muito bom. Bem, a pergunta que a gente tem hoje é sobre as armadilhas de um contrato de locação, principalmente para quem é franqueado e está ou dentro de um shopping center ou numa loja de rua. Bom, como você sabe, houveram alterações na lei do inquilinato em 25 de janeiro de 2010, inclusive é o aniversário da nossa cidade aqui de São Paulo. E, Pedro, eu tenho visto nas minhas palestras, nas convenções que eu vou fazer, inclusive nas aulas que eu dou de direito, que ninguém sabe nada ainda. E é um perigo. Um locatário, tanto residencial como comercial, poderia ter uma ação de despejo por falta de pagamento a cada 12 meses. Hoje, ele só pode ter uma ação de despejo por falta de pagamento a cada 24 meses. Mário, o que poderia levar a uma ação de despejo? Falta de pagamento, não pagar o seu aluguel, não pagar o condomínio, não pagar um IPTU, gera uma ação de despejo. Então, se eu tenho um aluguel para pagar, dia 5 ele venceu? Dia 6, o locador já pode entrar com uma ação de despejo. E eu tenho dito sempre, tanto na mídia falada como escrita, que tem locador torcendo para que isso aconteça, ao contrário do que a gente pode imaginar. Torcendo para que ele até esqueça de pagar por algum motivo. Exato, para ficar na mão dele, locador. E tem alguma coisa que pode ser feita para evitar esse tipo de problema? Se ele não tomar cuidado, ele é despejado. Então ele tem que tomar muito cuidado em pagar o seu aluguel em dia. Então a primeira armadilha é a ação de despejo que pode acontecer por um simples atraso de um dia do pagamento do aluguel. E que outras armadilhas você tem para dizer? Antes de se assinar um contrato, tem que procurar um advogado especializado, né, para ver as cláusulas contratuais. Dificilmente, hoje os franqueadores estão tomando mais cuidado com seus franqueados na assinatura dos seus contratos. E isso, para mim, é primordial. Porque, primeiro, o franqueado tem que fazer, através do seu franqueador, um estudo econômico para ver a viabilidade econômica para entrar naquele shopping ou para entrar num contrato de rua. Muitas vezes o locador manda o contrato com cláusulas novas que não tinha no anterior. E o locatário, o inquilino, não compara os contratos. Então, vê uma cláusula diferente, com o fundo de promoção que era 10% do aluguel mínimo, veio 20%. Olhar direitinho tudo isso, às vezes até as despesas pré-operacionais de um shopping novo, que quando vem um boleto desse tamanho, que o franqueado não consegue pagar. Aí vem essa ação de despejo, onde o lojista vai ficar na mão do empreendedor. Mário, recomendações de um bom contrato de locação. Que recomendações você daria para que o inquilino não caia nas armadilhas que já são tão conhecidas? No contrato de locação de rua, né, e de shopping também agora, com muita importância, deveria o locatário, o inquilino, pedir para o locador, tanto em rua como shopping, colocar uma cláusula que tem 10 palavras. Caso o imóvel seja alienado a terceiros, quer dizer, seja vendido a terceiros, né, e esse alienado é num sentido mais amplo da palavra, o adquirente, quer dizer, o comprador, deve respeitar o contrato de locação. Se esse imóvel for vendido, quem adquirir o imóvel e não tiver essa cláusula no contrato, tá, pode despejar o lojista sem respeitar os 9 anos que estão faltando. E ninguém sabe disso. Isso é lei no Brasil. E não adianta só ter a cláusula. Tem que registrar o contrato no registro de imóveis, não cartório de títulos e documentos. Por quê?
Quem vai comprar o imóvel, a primeira coisa que ele faz a escritura do imóvel. Certidão. Ele tira uma certidão, ele fala, bom, o imóvel é dele, está tudo certo. Opa, mas tem um contrato a ser respeitado. Então isso pode acontecer num shopping center quando um shopping center é vendido para um outro grupo. 100%. Isso dá o direito... Em 100%. Tem que ser sempre 100%. Não pode ser uma parte do shopping vendida. Então, por exemplo, se o shopping A tem um dono e ele é vendido para um grupo C. Esse grupo C, a partir do momento que ele compra 100% do shopping ele A, pode escolher aqueles que ele pode deseja. mandar embora todo mundo. Exatamente. Então, a função de um advogado do franqueador é orientar o franqueado que isso pode acontecer. No mínimo isso. E que outros cuidados devem ser tomados? Bom, outros cuidados, por exemplo, eu acho um absurdo se pagar luvas e não fazer um contrato de 5 anos que não dá direito a ele entrar com uma ação renovatória. E isso daí tem um prazo para ser feito, uma ação dessa? Tem um prazo. Quem tem direito à ação renovatória, Pedro, são aqueles que têm contrato de 5 anos ou mais, né, período do contrato, ou contratos que pouca gente sabe também, isso é lei no Brasil, que somados os prazos ininterruptos por escrito, deem 5 anos ou mais. E o que acontece com a ação renovatória? O principal motivo da ação renovatória é fazer com que o lojista, só nas locações comerciais, lógico, que o lojista preserve o seu ponto comercial. E tem certas características essenciais para ele entrar com a ação renovatória. Por exemplo, ele não pode estar devendo aluguel, condomínio e fundo, ele precisa estar em dia com as suas obrigações, ele precisa indicar ou propor um valor de aluguel condizente com a realidade de mercado naquele momento, ele precisa apresentar um fiador, e hoje, com essas alterações havidas na lei de inquilinato, ele precisa provar a idoneidade do fiador, ele precisa estar 3 anos no mesmo ramo de comércio. Se ele não colocar esses requisitos essenciais, ele perde a ação judicial. Então a ação renovatória você precisa estar 3 anos no mesmo ramo de comércio. Há 5 anos de contrato. Isso. Seja ele um único contrato ou contratos ininterruptos que somem 5 anos. Isso. E 3 anos no mesmo ramo de comércio. E tem mais, o ponto, isso é importantíssimo eu falar, você está me dando essa oportunidade. O ponto comercial não é como um carro velho ou usado que você vende para comprar outro. O ponto comercial sempre é do shopping center. O ponto comercial é sempre do locador de rua. Você sempre precisa pedir anuência para passar o ponto para alguém. Nesse caso, não seriam os casos mais sutis, Nossa, onde uma alteração societária de percentual... Você perde a ação renovatória. Você pode perder a ação? Perde a ação renovatória. Quantas vezes nós vamos entrar com a ação renovatória, está no mesmo ramo de comércio, está tudo certinho. Quando você vai ver, a pessoa jurídica é outra. Quem assinou foi o João e quem está lá hoje é a Maria. É a filha dele, então você perde a ação renovatória. E outra coisa, o shopping pode rescindir a qualquer momento. O CNPJ muitas vezes não é o mesmo. Uma grande empresa então, por exemplo, uma mudança contratual, societária, sem autorização, sem notificar o shopping center, ele pode rescindir o contrato. A hora que quiser. Não pode se fazer nada diferente do que está no contrato sem antes pedir autorização para o locador, né? Sem antes tomar esse cuidado, porque, afinal de contas, nós estamos lidando, o lojista está lidando com tudo que é da vida dele, que é a loja dele, que ele vive daquilo. Então, Mário, para a gente encerrar esse programa, para quem está assistindo e agora já está morrendo de medo ou correndo para pegar o contrato de locação e dar uma última olhada, que dica você daria que não seja mandar esse contrato para o teu escritório de advocacia? Eu aconselho a todos, mesmo não sendo advogado, lê o seu contrato. Não tem muito segredo. Aquilo que tiver dificuldade, existem pessoas experientes que podem ajudar. Não precisa gastar dinheiro com advogado para entrar com a ação renovatória. Procure sempre o locador com 1 ano de antecedência. Você tem 2, 3 meses até para negociar e depois passa, caso não dê certo, para o advogado fazer a causa. Mas tomara que dê certo e resolva o problema. Mário, obrigado pela entrevista, obrigado pelas excelentes informações que você deu. Foi um prazer estar aqui de novo, Pedro, e estarei sempre à sua disposição. Obrigado. Prazer. O Bastidores do Franchising fica por aqui. Nós nos vemos no próximo programa. Até lá.